E Ele quer falar. Ele também quer que nós pare, quer que nós reflita, quer que nós olhamos para a grandeza, para o céu, para o cantar dos pássaros, para a grandeza, para aquilo de lindo que Ele faz. Então aprenda a descansar e não desistir. Pratique a solitude, não a solidão. Pratique a solitude. Estava falando aqui de solitude, cheguei aqui agora. Se parar tudo agora e fechar os olhos, você verá que há inúmeros motivos de ser grata. Se você parar, fechar os olhos, respirar, dar um tempo, você verá que há muitos motivos. Por isso que precisamos da solitude. Por isso que precisamos parar. Porque na agitação não conseguimos pensar direito. Na agitação não conseguimos raciocinar e ver e ouvir o Senhor. Hoje uma brisa suave toca você. Seja posicionada e restaurada. Deus ainda tem muito para realizar em sua vida por meio de você. Pratique a solitude, fique a sós com Jesus. Vença com Ele. Volte a caminhar sozinho, ande de bicicleta, pratique esporte. O inimigo havia colocado uma lupa nos meus problemas, aumentando seu tamanho e abrangência na minha vida. O inimigo é isso que ele faz, ele coloca uma lupa para crescer, para ficar tudo grande. Aí a Viviane aqui, ela instrui a gente a andar de bicicleta, a fazer atividades, a fazer trabalhos manuais, deixar a alma e a mente descansar da pressão do dia a dia. Brinque com seus filhos, sem preocupações alheias, faça trabalhos especiais, faça uma receita especial. Largue o salto e coloque um tênis. Largar o salto, colocar um tênis, colocar um chinelo. Antes de fazer, Deus nos convida a ser. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. De qualquer coisa, Deus nos convida a ser. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências, e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus, no lugar secreto. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação. Qual é a sua estação? Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo que você está vivendo agora? E segue aqui, ainda falando que os dias difíceis são capazes de extrair a nossa essência. Estamos vivendo dias de crise, dias em que a oportunidade de crescer está à nossa frente. Os momentos difíceis têm o poder de calibrar o nosso coração e nos amadurecer como nenhum outro momento. Quando eu comecei a ler esse livro, eu lembro que eu estava em uma estação muito difícil, em um tempo muito difícil da minha vida. E hoje a gente tem que aprender a agradecer ao Senhor pelos dias difíceis, porque os dias difíceis, eles nos calibram, eles nos moldam como pessoas, e precisamos disso para nós prosseguir dos dias difíceis. O tempo é necessário para sermos aperfeiçoados e preparados para o propósito de Deus. Ressuscitar é um ato, desenfaixar é um processo. Dá um trabalho, tem muita faixa, muita coisa que precisa ser tirada. A gente vê a história de Lázaro. Deus chega e ressuscita Lázaro, mas agora precisa de pessoas para desenfaixar, ajudar, é um processo. Vamos trabalhar nesse processo. Ser intencional na espera é fundamental para que as promessas de Deus se tornem realidade na nossa história. E existe cura e esperança para o coração quebrantado. Não importa o quão despedaçado ele esteja. Existe cura e disposição para nós. Gente, isso aqui dá uma pregação só de ler essas partezinhas aqui. Enquanto você foge das crises, Deus a convida a abraçá-las. Diversas vezes somos separadas do bando, movidas do nosso círculo de convívio ou relacionamento,
porque o isolamento faz parte do processo que Deus nos chamou para ser. Quando Deus quer nos trazer liberdade completa, o quebrantamento é o processo favorito do Senhor, porque é através dele que o orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida. Dá uma pregação, Aqui eu acho interessante também que algo assim que eu aprendi lendo esse livro, né? A gente aprende muita coisa com a leitura desse livro. Ele é um livro escrito pela editora Vida. A resposta branda desvia o furor. Você cristão, você que conhece a Bíblia, já conhece essa palavra, mas muitas das vezes não colocamos em prática. A vida e a morte estão no poder da língua. Muitas situações poderiam ser evitadas se permanecêssemos em silêncio. Falar na hora certa é o remédio para a alma. O silêncio nos ajuda quando ouvimos palavras indevidas. Quando alguém está irritado, o silêncio nos chama. Quando a maledicência nos procura, o silêncio nos esconde. Se a ofensa nos golpeia, é o silêncio que nos levará a um lugar de autoridade. Quando a calúnia bate na porta, o silêncio nos atende. Se o orgulho nos chama, o silêncio nos prende à humildade. Se as acusações chegam ao coração, o silêncio será o escudo. A mulher madura escolhe silenciar e espera pela resposta daquele que nunca falha. A resposta de Deus é justa e poderosa para curar até os nossos ofensores. Quando você escolhe o caminho do silêncio diante das ofensas, dá a chance de Deus justificar você. Que a sabedoria te abrace nesse tempo. A sabedoria do Senhor nos abrace. Precisamos aprender que na inquietude reside a nossa força. Mulheres improváveis são aquelas que se deixam aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus, com as quais Ele compartilha seus segredos. Como é bom estar na presença do Senhor. O Senhor nos compartilha segredos. Como é bom estar com Jesus. E o Senhor nos chama nesse tempo às águas profundas. O Senhor nos chama nesse tempo a estarmos com Ele, a estarmos mais perto dEle. O Senhor nos chama às águas profundas. Convide a tua amiga a nadar, a ir mais fundo, a ir mais profundo. Ajude. Às vezes nós vemos na caminhada as nossas amigas desistindo, pessoas desistindo, casais desistindo. E ajude, esteja ao lado, esteja perto, ajude a nadar, ajude a ir mais fundo, a ir mais profundo. Às vezes ela está no meio do mar, o mar está revolto, as dificuldades são tantas. Mas você chega e vem ao lado. Vamos, amigas, vamos nadar mais um pouco. Vamos nadar mais fundo, vamos nadar mais profundo. Vamos, você consegue. É tão bom termos amigas e é um tempo que o Senhor nos coloca amigas tão preparadas para estar do nosso lado. Eu estou vivendo esse tempo, eu estou vivendo isso, que o Senhor tem colocado pessoas tão especiais ao meu lado. Eu tenho aprendido tanto. O Senhor nos coloca pessoas, Isabéis, aceleradas no processo. E é tão gostoso viver isso, viver esse tempo. É mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai, que estarmos inteiras, mais distante dele. Quantas pessoas estão com Jesus, estão andando com a multidão, dizem estar com Ele, mas estão distante dele. É o que diz aqui, é mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai, que estarmos inteiras, mas distante dele. As podas, somos podadas. Até eu trouxe aqui no início do vídeo também o livro Mulheres Enraizadas, onde fala das raízes profundas, que é um devocional da pastora Viviane. Também eu mostrei ele aqui, tem vídeos dele aqui. Como estão as suas raízes? Tu tem se aprofundado? Ele fala das raízes profundas. Então é mais fácil sentirmos as dores da poda. Às vezes somos podadas, às vezes estamos sendo podadas pelo Senhor. Tantas podas, mas é bom estarmos com essas podas mais pertinho dele. O Evangelho não é sobre o que podemos conseguir, mas sobre a nossa entrega diária, sobre rasgarmos o coração e deixarmos que
Deus seja Deus. Ele quer ser Deus na sua vida. Deixe que Ele seja Deus. Não é sobre ter razão, mas sobre quando o nosso coração pode ser transformado por Ele. Não se envergonhe nunca do pacote completo da sua vida. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. A graça de Deus está disponível a nós, justamente quando as nossas forças se acabam. Que bom que nós temos o Senhor, que bom que nós temos essa graça do Senhor, esse amor do Senhor. E nós precisamos aprender a descansar e não desistir. Mudar dá medo. Muitas pessoas ficam com medo da mudança, muitas pessoas ficam com medo de mudar, ficam com medo de uma mudança, até mesmo de uma cidade, de uma fala, de um diálogo, porque um diálogo, no meio de um diálogo já há mudanças. Então muitas pessoas têm medo. Mas deveríamos ter medo de ficar no mesmo lugar. Mudar dá medo. Mas deveríamos ter medo de ficar no mesmo lugar. Para abraçar a vontade de Deus, precisamos soltar a nossa. Mas não soltamos. Para estar onde Deus quer que estejamos, precisamos abrir mão de onde gostaríamos de estar. Quantas vezes falamos para Deus que queremos viver os sonhos e propósitos dele? Nesse caminho, a renúncia será sua amiga inseparável. A renúncia é uma pressão interna e as pressões nos amadurecem. Quantas pressões tu tem vivido? Mas para e observa que algo você aprende com essa pressão. A forma de lidarmos com as pressões define o nosso destino e o fluir do Espírito Santo na nossa vida. A forma de lidarmos com as pressões, como você tem lidado com isso? Você tem pego isso para a sua aprendizagem? Você tem pego isso para a sua vida? Eu tenho vivido muito isso nesse tempo e tenho aprendido com coisinhas que têm acontecido. Cada coisinha que acontece, você aprende algo se você for observar. Não questione, não reclame. Você está pedindo mudanças para esse tempo. Seja forte e corajosa. As mesas que você se assentam falam muito de você. As suas escolhas podem definir onde você estará amanhã. As suas escolhas de hoje. As mesas que você se assenta hoje. O que você decide hoje define muito onde você estará amanhã. O não de hoje será o sim de amanhã. O seu propósito começa quando termina a sua zona de conforto. Gente, está aqui, que a gente estava falando. O seu propósito começa quando termina a sua zona de conforto. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus. Ele está procurando mulheres que fujam do padrão terreno e que sejam alinhadas com o coração dele. São mulheres improváveis posicionadas no lugar certo, que levarão os namãs de hoje aos rios, os quais muitos deles estão tentando fugir. Porque elas não estão procurando fama, nem posição, nem lugar de destaque. Embora saibam como ninguém responder à necessidade do tempo e do contexto em que vivem. Porque se permitem viver uma história escrita por Deus. Você está decidida de viver a história que Deus escreveu para você? Não é a sua história, não é como você quer, não é do jeito que você quer. Ele escreveu uma história para você. Ele desenhou uma história para você. Ele tem tudo assim, ó, na palma da mão. Por que mulheres improváveis? Diz aqui no final do livro, eu já estou no final. Por que mulheres improváveis? Como assim? Porque são mulheres que habitam nas tendas da simplicidade, mulheres de verdade,
que aprenderam a esperar, que aprenderam a construir no secreto e a permanecer de determinado tempo escondidas. São mulheres que se deixaram aperfeiçoar no silêncio, aprender nas cavernas por meio de feridas e de novas conexões e jamais andarem com o tanque vazio. Aprenderam a tirar forças das fraquezas, se deixaram matricular na escola do quebrantamento e passaram por um processo doloroso de podas necessárias. Por que mulheres improváveis? Porque são elas que Deus está levantando nesse tempo. Mulheres improváveis. São aquelas escondidas, aquelas que dizem que não vão conseguir, elas que Deus está trazendo. E aí eu acabo dizendo, não despreze os pequenos começos. Então, leve Jesus para a sua caminhada diária, leve Jesus para a sua vida diária. Não vá sozinha. Nesse processo, Jesus está com você, Jesus quer andar com você. Nesse processo, nesse tempo de mudança, nessa correria do dia a dia, nessas funções diárias, nesse teu corre-corre, para um pouco, descansa um pouco e fala com o Senhor. Nesse tempo de mudança, o Senhor, Ele está chamando você, mulher improvável. Você que se sente que é improvável. Até aqui no livro diz, Deus está recrutando você para a grande obra que Ele tem nesta terra. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Deus quer que você se torne forte e corajosa. Mesmo que todas as circunstâncias digam que você não é capaz. O Senhor, por meio do seu amor e cuidado, capacitará e desenvolverá você para grandes projetos. Não tente entender as escolhas de Deus. Descubra que dentro de você há preciosidades escondidas por Ele que precisam ser reveladas. Esta é a hora das improváveis. Deus conta com você. A lagarta disse que ia voar, todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. Caminhe com quem acredita em você. Não sei em que horário, que momento que você está assistindo, mas eu peço que o Senhor visite você, visite o seu coração, a sua vida, a sua mente agora, e que tenha uma transformação. Que o Senhor te visite agora. Que o Senhor te abrace agora. Com muita graça. Eu te abençoo. Em nome de Jesus.